Mas e quando fica dívidas? Como que funciona também a importância da assessoria jurídica e do advogado para dar luz nesse momento tão difícil para as famílias, né? Porque muitas vezes fala assim, fulano não tinha nada, ou fulano não tinha nada, não tem o que deixar, só problema e tudo mais. Aí sim que precisa da presença do advogado nesse processo do inventário, porque se não resolver aquela situação, o dano pode até ser maior, né, doutor? Sim, é interessante você colocar isso, por quê? Porque a maioria dos credores, às vezes, não tem a ciência de que aquela pessoa veio a falecer. Pois é. Então, o que a gente tem que fazer? Procura o advogado vai fazer o quê? Vai entrar com inventário negativo. A gente vai apresentar para todos os credores, dando ciência para todos eles que não têm bens a partilhar. Então, todas as dívidas do decúgio, do falecido, ele não vai passar para os herdeiros. Se não fizer isso, passa. Não, independente se fizer ou não fizer, não passa. Só que a diferença é que quando eu abro o inventário negativo, eu dou ciência para os credores. Ou seja, os credores de vão respeito, ficar... né? Também, verdade. mas eles vão ficar te ligando, por exemplo. Já existem casos que o herdeiro recebe o telefonema ali do credor, fala, seu pai está me devendo. Fala, mas meu pai morreu. Mas seu pai está me devendo. Agora, quando eu abro um inventário negativo e ele tem ciência de que não tem bens para ele receber, o espólio, né, que é o que responde pelos bens e direitos do falecido, não tem bens a partilhar, o credor ele não pode cobrar o herdeiro, entendeu? Então essa é a principal diferença. Então às vezes a pessoa fala, meu pai não deixou nada, minha mãe não deixou nada. Faço ou não faço o inventário? Depende. Eu preciso saber se tem credores ou não. Se houver credores, o ideal é que se faça o inventário negativo. Uma questão até ética, né? E o que te fez escolher essa área do direito de sucessões? É claro que na vida profissional a gente vai se especializando, ou o mercado determina isso, ou às vezes uma escolha pessoal. Mas é uma área um pouco rara, né? E que não é tanta gente que se aventura nesse caminho, mas é uma área essencial para a sociedade, que todo dia vai ter alguém morrendo, ou alguém precisando fazer a partilha do que tem, às vezes até em vida, né? Isso Sim. É possível também fazer em vida. Sim, né? Aumentou bastante o número de doações, né, em vida. Cerca de 50% em relação ao reflexo da pandemia, os dados da pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a se conscientizar de que a única certeza que temos é a morte. Então a gente precisa se organizar para que lá na frente não tenha litígios entre os herdeiros e também o patrimônio não se perca, né, Danilo? Hoje, se a gente falar de abertura de um inventário judicial, eu estimo que cerca de 40% desse patrimônio seja reduzido. É bastante coisa, né? Então, se a gente começa a pensar hoje em vida como eu vou administrar esses bens para os meus herdeiros no futuro, a redução dos custos é gritante, né? Que é uma gestão até de patrimônio, né, no caso. Sim. Você fala 40% daquilo que você tem vai se gastar em impostos na hora de passar para alguém. Pelo menos. Pelo menos isso. Somando custos processuais, honorários advocatícios e impostos, mais ou menos essa estimativa. Ou seja, é uma coisa que toda a família devia planejar, né? Ainda mais sendo uma coisa, como o senhor disse, é tão certa quanto. É a única certeza que a gente tem. Mas respondendo essa pergunta, por que Da eu escolhi escolha, né? o direito sucessório? O direito sucessório, ele veio acontecendo na minha vida. Eu tenho outras especializações, principalmente na área de família, né? E sucessões. E dentro dessa especialização que eu fiz, eu me aprofundei na partilha de bens. Eu comecei a ter muitos casos de divórcios. E com o advento da pandemia, aumentou também o número de inventários. E eu preferi dar mais preferência, né, para a área de direito sucessório. E aí acabei me tornando presidente da comissão, né, aqui no estado, na OAB. Então eu estudei com mais afinco ainda, né, a matéria, e eu gosto muito porque o direito ele acompanha a sociedade, né? Então hoje temos aqui a questão do direito digital, por exemplo, que muito pouco se fala, mas já é uma realidade. Se você analisar que os influencers hoje têm grandes contas valiosíssimas de publicidade, contratos estratosféricos. Alguém derrubar a conta de alguém, por exemplo, tem um custo enorme, né, e um prejuízo moral e material. Então, o direito sucessório ele não está limitado só aos bens físicos, né? Nós temos hoje o direito digital. Então, o direito digital, junto com o direito sucessório, também me brilha os olhos. Então, foi tudo um acúmulo de situações, né? Eu sou um estudioso do direito, gosto muito de me aprofundar nos sistemas novos para acompanhar mesmo a evolução da sociedade. Eu acho que, em resumo, foi isso que me abrilhantou os olhos. E para estar se atualizando, tipo assim, se especializando ainda mais,
o segredo é seminários, ou até através da OAB também está trazendo gente aqui para estar conversando, Sim. além do estudo diário também, que eu acho Sim. que imagino que seja muito necessário. O direito sucessório, ele tem muitas vertentes, né? E assim, hoje com um mercado educacional muito amplo, a gente consegue sim escolher, por exemplo, eu quero trabalhar só com planejamento sucessório. Eu quero trabalhar só com a especialização em regime de bens. Então você consegue, né, ter uma gama de opções para você se especializar dentro do direito sucessório. Dentro da OAB, eu gozo de um prestígio, por quê? Porque eu sou presidente, eu acabo trazendo muitos palestrantes e tendo contatos com eles, né? Tendo contato com esses palestrantes em conferências e seminários. E assim, por conta da posição, a gente acaba ali também, né, aprendendo muito. Então, com certeza, o direito sucessório está em um leque muito grande de opções hoje no mercado educacional.